E aí, tudo bom? Eu sou o Vitor. E aí, galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Faz tempo que a gente não grava aqui de novo pro canal. E, bom, hoje tô trazendo coisa nova, né? Vocês devem ter percebido aí, fiquei um tempo sem gravar de novo, né? Mas quando eu volto, geralmente tem coisa nova. Então, tô aqui para falar sobre esse carinha aqui para vocês, que é o Mio Flip. Então, tomei a coragem aí de trazer esse carinha, não só para o Brasil, mas para o canal também. Então, se você quer saber mais um pouco desse carinha, fica ligado aqui no vídeo que a gente vai falar tudo sobre ele, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que vem nessa caixinha, quais são os conteúdos, né, da embalagem desse carinha aqui. E não só isso, né? Vou contar para vocês já a minha experiência. Eu estou usando ele há alguns dias. Deixei ele aqui dessa forma para vocês verem como que é o unboxing dele, né? E o que vem na caixa mesmo, beleza? Bom, galera, então, como eu falei para vocês aí, Mio Flip aqui em mãos. Essa é a caixinha desse gamezinho aqui, lindão, né? Então aqui na caixinha ele vem com uma imagem até bonitinha aí, envernizada, né? Ilustrando o game. Essa parada aqui colorida eu achei meio esquisita, mas tá bom, tá valendo. Aqui ele vem com algumas escritas, como se ele fosse um daqueles MP3, MP5 chineses que vendiam no passado, que não quer dizer nada. Aqui ele vem as especificações, então aqui também é bem feitinho, né, com aquela tinta esmaltadinha aqui, beleza, envernizado. Aqui então ele diz modelo Mio Flip, a CPU dele é um Cortex A55 de 1.8 GHz, com uma tela de 3.5 polegadas IPS, né? Então a resolução dela é de 640 por 480, 1 GB de RAM, né? Ele vem com o sistema Linux, que é aquele sistema da Mio, né? Que se vocês já viram algum Mio Mini ou Mio Mini Plus, né? Vocês já viram esse sisteminha. Ele vem com Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, bateria de 3.7 volts com 3.000 mAh, um sensor de vibração, então ele tem um motorzinho de vibra aqui, né? E aqui as especificações do tamanho dele também. Aqui do outro lado nada, embaixo também, e em cima mais um desenho dele aqui, beleza? Vamos abrir aqui então. Nesse caso, né, como a caixinha é pequena, tudo é pequeno sobre esse console, a Mio já manda pra gente, pessoal, na caixinha aqui, a bagzinha dele. Então ele já vem dentro dessa bagzinha deles aqui, que sinceramente, pra mim é a coisa mais bonita que tem sobre esse videogame. A bagzinha é muito, mas muito bonita mesmo, de alta qualidade. Ela tem essa textura aqui parecendo com um jeans preto, né? E aqui o zíperzinho vem com esse desenho de um mini gamepad aqui, lindão também, beleza? E dentro da caixa não tem mais nada, ele veio com uma película, mas sinceramente achei muito ruim de aplicar, vocês podem ver, quando eu apliquei ficou cheio de bolha, acabei desistindo e simplesmente vou jogar fora. Bom, aqui, então abrindo a casezinha dele, né? Aqui, ó, um detalhe legal é que isso aqui é emborrachado, a escrita é tudo aqui emborrachado, é bem... Vocês não vão conseguir enxergar aqui no vídeo, mas isso aqui é tudo feito em borracha, é bem bonitinho mesmo, bem trabalhado. Quem deles tivessem dado esse carinho todo, né, na qualidade do console em si, eu já explico para vocês melhor isso. Antes de abrir a case aqui, já deixou seu like? Se não é inscrito, já se inscreveu? Se não for, pessoal, se inscreve aí, beleza? E não esquece também de deixar o like se vocês estão gostando desse vídeo. Vamos lá! Abrindo a casezinha dele aqui, então a gente tem o console aqui, certo? Ele vem embaladinho aqui nesse plástico, né? Bem bonitinho, bem protegido, né? Então a casezinha da Mio é aquela com aquele tecidinho aqui para proteger o console. É meio que um padrãozinho deles, né? Aquelas cases do Mio Mini também são assim. Aqui vem um cabo USB tipo C, né? Para carregamento. Vem com um elastiquinho aqui, bem preso. E aqui um manualzinho, né? Também é padrão aí da Mio. Aquele manualzinho dobrado para você ter uma breve introdução ao sistema aí em chinês e em inglês.
Então agora vamos olhar o console em si, né, pessoal? Então, vou tirar esse plastiquinho, vou deixar ele aqui do lado. Então, esse aqui é o Mio Flip, pessoal. Vocês podem ver um gamezinho, cara, muito, mas muito pequeno. Nisso a Mio é mestre em fazer videogame pequeno com os caras mesmo. Então, ele tem aquele design, né, inspirado no GBA SP, né, no Game Boy Advance SP. Aqui, a gente vê que na tampa ele é todo liso, então quem quiser personalizar, fazer alguma coisa aqui, fica à vontade, porque a tampinha dele aqui, ó, bem bonitinha, toda lisa, sem detalhe nenhum. Aqui na lateral direita, né, olhando ele de frente, a gente tem um slot para micro SD e um botão de power aqui, tá? Aqui eu não sei se é um reset, o que seria esse botão. Eu acho que ele não tem reset em outro lugar, então acho que é um furo para o reset. Aqui em cima a gente tem os L1 e L2, né? Então vamos olhar ele assim. L1, L2, R1 e R2, né? Naquele padrãozinho quadrado para combinar com o modelo do game, beleza? A gente não vai jogar nada com gatilho analógico aqui, então tá tudo certo. Aqui a gente tem uma saída, né, para transferência de dados, né? Geralmente é usado para transferência de dados, essa USB-C, e uma saída de vídeo HDMI, né? Aquele padrão mini HDMI. Aqui na lateral esquerda, né, quando a gente olha o console de frente, a gente tem o botão de volume mais e volume menos e um outro slot para micro SD. Então esse console ele vem com 2 slots, tá, pessoal? Algumas pessoas disseram aí na internet que não conseguem usar os 2 slots, e aqui para mim eu não tive nenhuma dificuldade para isso, tá? Ó, aqui eu estou usando um micro SD, um sisteminha da Mio, eu já mostro para vocês. Aqui para mim eu não tive nenhum problema usando os 2 slots. Vale ressaltar que tem que estar com o sistema certinho aqui no micro SD, no slot 1 ou no slot 2, tá? Para que ele funcione perfeitamente. E tem uma outra observação interessante, que esse slot aqui ele é dedicado para carregar, né, sistemas via cartão micro SD, tá? Então, quando vocês forem instalar um sistema aí customizado, né, uma custom firmware, que necessite da boot para o micro SD, é por aqui que a gente vai fazer, beleza? Seguindo aqui, na parte de baixo, a gente tem a entradinha, né, a entrada, a saída de fone P2 e a entrada para carregamento via USB-C, tá, pessoal? Aqui na parte traseira dele, a gente tem as escritas aqui com algumas especificações, certo? Bem bonitinho também, bem feito. E aqui a gente tem alguns furinhos aqui que eu não sei se deveria servir para algum tipo de refrigeramento do aparelho, mas enfim. Não sei para que serve, ele não tem resfriamento ativo, tá? Não tem cooler nem nada, mas deve ajudar aí a manter o aparelho ventilado. Bom, fora isso, nada mais aqui na parte exterior, né? Uma questão que eu queria reforçar aqui, eu já estou com esse Mio Flip aqui há mais ou menos um mês, tá, pessoal? Então eu resolvi mexer bastante nele antes de trazer o vídeo aqui para o canal, tá? E assim, existem muitas reclamações na internet sobre a dobradiça desse game aqui, tá? Esse aqui é um V2, tá bom? Ele já passou pelo processo de troca da dobradiça pela Mio, e assim, há boatos na internet de que a versão cinza, que é justamente essa aqui, né, a cinza SNES, ela tá passando pelo mesmo problema novamente, que é a dobradiça perder a resistência aí com o tempo. Bom, eu tenho usado ele há um mês, não tive esse tipo de problema, né? Mas também não uso ele com tanta frequência assim, não fico abrindo e fechando a tampa e tudo mais. Vou até mostrar para vocês aqui, então, o processo de abrir a tampa é esse aqui, tá? Então, ele tem esse nível, ele tem esse nível, e ele tem um último nível que vai um pouquinho para trás aqui, deixando ele totalmente reto, tá? E aí, quando eu uso ele nesse segundo nível aqui, tá? Que fica confortável para mim de jogar assim, beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui, ele tem um D-pad um pouco diferente do padrão da Mio, né? Então, ele tem esse D-padzinho aqui, é confortável de jogar, não senti nenhuma dificuldade de jogar com isso aqui. Os botões dele são bem bonitinhos, ó, bem trabalhados também.
Claro que assim, pessoal, tem muita gente na internet dizendo que o material é de baixa qualidade e realmente quando a gente compara esse console aqui com um Dan Bernick, por exemplo, a qualidade realmente parece ser inferior, tá? Mas vamos lá. A gente tem aqui um botão de menu, também é um padrão aí dos Miyô. A gente tem aqui a saída, né, de áudio, mono, tá? É uma saída só aqui. O botão de Select Start, né? Bem confortáveis também os botões, ó. Não fazem barulho, eles são bem gostosos assim de usar para jogar, por exemplo, à noite aí. E os dois analógicos aqui também, que são clicáveis. Esses analógicos lembram bastante, né, o analógico do PS Vita, tá? Outro teste aí que o pessoal andou fazendo é o desconforto, né, que é jogar, sobre o desconforto que é jogar com esses analógicos e ter que apertar os gatilhos. Como vocês podem ver aqui, ó, eu consigo jogar numa boa, mas a minha mão não é tão grande. Então, assim, eu não tive problema nenhum de jogar com ele dessa forma, não cansei jogando também, mas a minha mão não é tão grande, então talvez outras pessoas aí tenham certa dificuldade para usar. Aqui a sua telinha, não é uma tela touch, tá? Vale reforçar isso, é uma telinha comum, mas de ótima qualidade, e uma qualidade ok, aceitável. Agora vamos ligar aqui o nosso Miyô Flip. Ele tem dois LEDzinhos aqui, né? Um que mostra, se eu não me engano, o estado da bateria, o outro mostra, né, o processamento ali, a leitura no cartão micro SD. Aqui ele já está ligando. Lembrando vocês aí que eu coloquei o micro SD nessa primeira porta aqui, na porta da esquerda do Miyô Flip. Ó, como eu falei para vocês, aqui o meu está inserido na porta 1 aqui dos micro SDs, né? E ele carregou normalmente, gente. Carregou numa boa aqui, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, reduzir esse brilho aqui, deixa eu só ver se é por aqui, porque ele fica meio estourado, vocês estão vendo aí, ó. O brilho dele fica meio estourado aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo reduzir. Vamos em configurações, 5 de 10, beleza. Não melhorou muita coisa, mas beleza, dá para mostrar para vocês. Então, o sisteminha da Miyô, aquele basicão que vocês já conhecem aí, né? A gente tem os games favoritos, a partezinha aqui dos games mesmo, né? Que é onde a gente vai ter os consoles, RetroArch, app, né? Que são a parte dos aplicativos do sistema e a parte de configurações, pessoal. E aí aqui, a Miyô lançou recentemente uma atualização de firmware, né? E a gente consegue usar também o Bluetooth. Então o Bluetooth ele funciona com fones Bluetooth, funciona com gamepads, etc, tá? Então já dá para usar aí, também ele já vem com a funcionalidade de Wi-Fi habilitado. Aqui a gente tem aquelas opções de cor, né, no sistema, mudar o idioma, calibração dos botões, mapeamento. Aqui a gente tem a função turbo, som do... Aqui a gente tem a função de som, né, aqui do sistema. E aqui a gente tem uma função muito curiosa que é o Emulation Station. E aí, pessoal, é o seguinte. Essa função do Emulation Station, eu fiquei muito ansioso para usar e para conhecer quando eu pegasse esse game. Mas assim, ela está muito incompleta ainda. Por que incompleta? Porque ela simplesmente não reconhece, por exemplo, PlayStation 1, ela não reconhece jogos de PSP diretamente aqui. Então, ela reconheceu, se eu não me engano, dos emuladores que eu costumo jogar aqui, né, nos meus gamezinhos retrô, portáteis. Ela reconheceu o Dreamcast, Nintendo 64, SNES, né, e o NES, somente. O restante ele não reconheceu e eu não consegui abrir nada aqui. Então, tá meio que em desenvolvimento. Quando isso aqui estiver funcionando, para mim vai estar bem legal, porque eu amo usar, né, o Emulation Station para organizar minhas bibliotecas aí também.
Aqui algumas outras funções, que é hibernar, resetar aqui com as configurações de fábrica, informações de dispositivo, remover o SD card e um hardware test. Somente isso, tá, pessoal? Aqui, como vocês podem ver, a gente tem aqui 2 slots, né, do micro SD. Aqui ele está marcando como montado na entrada 2, né? Então aqui a MIUI inverte em alguns casos, então aqui ele está considerando como se fosse o slot 2 esse da esquerda aqui, tá, pessoal? E aqui já estou com a última atualização de firmware instalada também, beleza? Bom, esse micro SD que eu usei aqui, ele era um micro SD que eu usava no meu Anbernic RG35XX Plus, e infelizmente ele não carregou as ROMs aqui. Ele tinha carregado e agora eu não sei porque ele não trouxe. Mas enfim, eu já instalei um custom firmware aqui nele e eu quero mostrar esse custom firmware para vocês. Então eu peguei um cartãozinho aqui de 512, né, da Lexar, e instalei aqui o Gamma OS, né, desse carinha. E aí, pessoal, para instalar o Gamma OS, existe um procedimento aqui que a gente precisa fazer antes de instalar o sistema, que é justamente colocar um micro SD aqui com um aplicativo que é o Gamma OS Core, se eu não me engano, e aí ele vai instalar aqui no Mio, né, no próprio sistema aqui do Mio Flip, como se fosse um loader, né, para a gente poder usar, dar boot aqui pelo microSD 1, né, que é o que está nessa lateral aqui. Vou ligar para vocês verem aqui. Então aqui ele já está com o Gamma OS instalado. Vocês podem ver aqui, ó, o boot está com uma coloração diferente. Ele está vindo aqui do vermelho para o verde. E o Gamma OS, para quem não conhece, ele é um sisteminha que roda o Android, né? Ele é um Android feito sob customização aí para os consoles portáteis, né? Eu fiz um vídeo no passado aqui instalando o Gamma OS no meu RG353V, né? E gostei bastante do resultado. A gente ganha performance aí em alguns casos, por exemplo, como PSP, emulação de PSP, porque a gente passa a conseguir usar aí a API Vulkan, né, para emular coisas que nos sistemas de fábrica aí, geralmente a gente não consegue, né, pessoal? Então vou deixar ele dar o boot aqui e já mostro para vocês. Então, Mio Flip ligado aqui novamente, agora com o seu Gamma OS carregado, tá, pessoal? E aí, como vocês podem ver, né, assim como no RG353V, ele usa aqui o Daijisho como front-end principal, o que é muito bom, né? E ele não vem com os serviços da Google, né? O Google Services ativado aqui, e também, se eu não me engano, nem dá para ativar nele. E isso é muito bom porque ele roda de forma mais fluida aqui, roda com uma performance muito superior, né? Ao que deveria ser com o sistema rodando serviços da Google por trás aí, né? E como vocês podem ver, já instalei alguns gamezinhos até de Android aqui, então eu consigo rodar um GTA San Andreas nele e tudo mais. Já fiz o teste aqui também. E o mais importante, pessoal, como eu tinha falado para vocês, é ter esse carinha aqui, que para mim é fundamental hoje para organizar minhas bibliotecas, que é o Emulation Station. Caso vocês não conheçam, o Emulation Station ele é um front-end para a gente organizar, né, as bibliotecas de games. Eu vou até abrir para vocês verem aqui. E dessa forma a gente consegue deixar aí as capinhas dos jogos mais organizadas, né, com capinha, vídeo e tudo mais. E organizar também os nossos emuladores, todos num lugar só. Então ele fica com uma carinha mais amigável aí, fica mais bonito, mais funcional e mais fácil de ser usado, beleza, pessoal? Esse vídeo aqui eu estou fazendo para mostrar mais para vocês como tá o Mio Flip, né? Não vou fazer teste de jogos aqui pesado e tudo mais. Pretendo fazer um próximo vídeo mostrando como esse carinha aqui está performando em PSP, como ele está performando aí com Dreamcast, N64 e PlayStation também, tá? Aqui eu já estou rodando a versão mais atualizada do Emulation Station, então ele já traz aquele ícone da bateria mais bonitinho aqui, o ícone do relógio também. E olha isso aqui, cara, Mio Flip desse tamanho rodando um Emulation Station. Olha que coisa mais linda isso aqui, velho. Um gamezinho minúsculo na palma da mão aí, rodando
um Emulation Station. É muito louco, velho. Isso aqui fica lindão, lindão mesmo de ver. E como eu falei para vocês, por aqui, né, a gente vai conseguir usar o Scraper, vai conseguir organizar as bibliotecas. Então, aqui de Game Boy, se eu não me engano, é a única que eu não organizei. Vou entrar aqui na biblioteca de PlayStation, por exemplo. Então aqui, ó, a gente entrando, ele vai carregar a capinha ali do jogo, vai carregar aqui o vídeo, vai mostrar pra gente aqui a descrição. Então aqui ele tá rodando um Androidzinho mesmo, né? Ó, vou entrar num PSP que esteja com o Scraper feito aqui. Freeze Score, por exemplo, ó, vem aqui, carrega o vídeo, dá uma prévia de como que o jogo funciona. Então assim, fica bem mais organizado e bem mais legal, né, pessoal? Então, Dreamcast também. Algumas plataformas eu já fiz o scraping, né? Outras eu acabei adicionando depois aqui. E aí eu preciso fazer, né? Mas assim, era mais para mostrar para vocês mesmo que esse carinha aqui vai ser capaz de fazer em pouco tempo, né? Então, já tem alguns desenvolvedores aí, né, lançando sistemas customizados para ele. Por exemplo, o Kinuli já está sendo desenvolvido para ele, está em alpha, né? Então, precisa ser... Você só consegue ter acesso, né, a ele através do Patreon. Então você vai lá, faz uma doação e consegue ter acesso. Eu ainda não peguei o Kinuli para ele e acho que eu vou esperar sair a versão pública mesmo para baixar, instalar e testar, né? Isso se eu realmente for sair aqui do Gama OS, que eu estou gostando bastante, né? Ainda tenho que mexer bastante nele para testar a PSP e tudo mais. Eu estou gostando bastante desse sisteminha aqui. E assim, né, pessoal, é um gamezinho muito pequeno, né? Ele cabe facilmente no bolso, a pegada dele é muito boa de jogar, pelo menos para mim, tenho curtido bastante ele. E assim, tem esse sisteminha aqui bacana já para ele. Se a gente vem aqui, ó, fecha a tampinha do MioFlip, ele entra no modo de descanso, tá? Eu consegui aí... Ele nesse modo fechado, ele estava com 45% de bateria. Em mais de uma semana, ele caiu para 38%, 37%. Só nesse modo fechado aqui. Tive alguns probleminhas, por exemplo, algumas vezes ele ligava sozinho, ainda não entendi porquê. Mas ele ligava sozinho dentro da bag aqui, pegava a bag e estava até quente o videogame, né? Porque o Android acaba sendo mais pesado mesmo que um sisteminha aí original, ó. E mesmo, ó, ele ligou, não sei porquê, né? E aí, às vezes, isso acontece, né? Mesmo a gente tendo fechado a tampa e colocado ele para hibernar. Mas é um gamezinho muito legal. Tenho certeza que para rodar aí, pelo menos até PSP, alguma coisa ou outra de PSP vai rodar bacana nele, né? Os outros consoles acima disso não vai rodar, ele tem 1 GB de RAM, ele é fraquinho mesmo, mas para retro game ele vai ser, cara, assim, perfeito, beleza? Então é isso, esse é o meu vídeo de primeiras impressões do MioFlip sem gameplay, tá, pessoal? Vou fazer um vídeo só com a gameplay aqui, numa próxima gravação sobre esse carinha. E se você tiver interesse, fica ligado aqui no canal que vai sair conteúdo sobre ele e também vai ter um game novo aqui muito em breve. Então fica ligado aqui, se não for inscrito, se inscreve aqui embaixo, beleza? E se curtiu esse vídeo, não esquece também, deixa aquele like. É isso e até o próximo vídeo. Valeu!